Boa noite, irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa live, nosso estudo bíblico, estudo doutrinário que a gente chama durante a semana, né? Ainda sem a possibilidade de nos reunirmos com a igreja, com a comunidade, temos feito as transmissões do estudo bíblico pela internet, né? Aqui no Facebook. Quero agradecer a todos os que têm acompanhado, os irmãos aqui da igreja, os irmãos de outras igrejas, presbiterianos, né? E aqueles também que não pertencem à igreja presbiteriana, mas que de alguma forma ou de outra têm acompanhado o nosso dia a dia aqui de estudo bíblico, de meditação na palavra do Senhor. Quero orar com vocês, né? Para nós iniciarmos esse momento. E se você puder se sentir à vontade para fechar os olhos, gostaria que você estivesse fechando os teus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor renovou o teu cuidado e a tua misericórdia sobre nós nesse dia, Senhor, nos permitindo a vida, nos permitindo a saúde, Senhor, preservando-nos, ó Deus, de todos os perigos que há no mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo, ó Pai, em tempos difíceis, em tempos, ó Pai, confusos, o Senhor tem sido, ó Pai, o nosso sustento, a nossa força, e nós te louvamos, nós te agradecemos por isso, Senhor. Abençoe esse momento, ó Pai, de estudo da Tua Palavra, abençoe as pessoas que participarão conosco, Deus, nesse momento, aquelas que posteriormente, Senhor Deus, ouvirão a Tua Palavra também, Senhor, que Teu Santo Espírito, ó Pai, ministre ao nosso coração e faça frutificar a Tua Palavra em nós, Deus. Aquieta-nos, ó Deus, de qualquer angústia, de qualquer preocupação, de qualquer medo, Senhor Deus, que estejamos vivendo nesse momento, Senhor. Que o nosso coração repouse nas Tuas mãos, Deus, e que o Senhor fale conosco, ó Pai, segundo a Tua vontade. Nós oramos, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, eu gostaria que você estivesse abrindo a tua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. Sei que este é um salmo conhecido, bastante conhecido, e que muitos irmãos sabem recitá-lo de cor, né? Muitos cristãos sabem falar esse salmo de cor. É um salmo dos filhos de Corá. E, de fato, esse salmo nos diz muito no tempo em que nós estamos vivendo, né? Salmo 46, farei a leitura, se você puder acompanhar aí. Nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que versículo 10, né? Deus fala assim: aquietai-vos, né? E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações, né? Aquietai-vos. Essa expressão pode ser entendida como descanse e confie, né? Saibam que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Muitas vezes, irmãos, nós ofendemos a Deus nas nossas ideias, nos nossos pensamentos e até na nossa prática, porque nós queremos nos antecipar a Deus, como se nós pudéssemos ir além da mão do Senhor, ir além da força do Senhor. Quando Deus nos chama para aquietar-se, é no sentido de confiar em Deus, deixar as nossas limitações nas mãos do Senhor. Há muitas coisas que para nós são impossíveis, mas não são impossíveis para Deus.
Há muitas coisas que para nós fogem completamente do nosso controle, mas jamais vai fugir do controle do Senhor. Então o convite ou a exortação de Deus, o alerta de Deus aqui é: aquietai-vos, né? Fiquem quietos, né? Descansem, acalmem-se, saibamos que o Senhor é Deus, que Ele é exaltado na terra, que Ele é exaltado entre as nações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Eu quero cantar com vocês um cântico. Ele fala: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, né? Se você quiser cantar junto esse cântico, é um cântico bastante conhecido, antigo, né? E bastante conhecido, a gente sempre tem o hábito de cantar na igreja, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê o seu fruto, ou ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Nós não podemos viver, né, confiados nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Elas mudam, né? Há dias fáceis, há dias difíceis, mas Deus está em todos esses dias, né? Deus não nos abandona em momento algum. Deus está sempre conosco. Deus é sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Deus nunca, jamais nos abandona. Deus nunca, jamais nos deixa sozinho. Esse outro canto que nós vamos cantar, ele fala que Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que
respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a chuva cai do céu, tão certo como os passarinhos voam pelo ar, tão certo como os rios correm para o mar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a chuva cai do céu, tão certo como os passarinhos voam pelo ar, tão certo como os rios correm para o mar, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A Bíblia nos fala que um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente, né? Ele está aqui, Ele está aí, Ele está com cada um de nós, né? Tão certo como o ar que eu respiro, né? Na poesia da canção, fala que o ar que nós não respiramos, ele é necessário para a nossa vida, né? E a gente não pode vê-lo, né? Não pode pesá-lo, pegá-lo, né? E Deus está presente. Deus também é indispensável, é necessário para a nossa vida. E Deus está aqui, Deus está aí com você, que nós sintamos a paz que vem de Deus, né? A paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e a tua fidelidade vai de geração em geração. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo, Deus, não havendo mérito em nós, Deus, em nenhum momento da nossa vida, o Senhor tem sido, ó Pai, Deus gracioso, Deus misericordioso, Deus bondoso conosco, Deus. Ó Pai, nós sabemos, Deus, que não merecemos o teu amor, que não merecemos a tua misericórdia, e nós nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graciosamente todas as coisas. Ó Deus, que teu Santo Espírito nos sustente, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Em dias difíceis, em dias de alegria, que o Senhor seja conosco, Pai. Que a tua boa e poderosa mão nos guarde, nos livre, nos sustente em cada momento. Fala conosco agora com a tua palavra, Senhor, teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, à nossa mente, que nós sejamos transformados, ó Deus, por ti, através da tua palavra, para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder abrir tua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Faremos a leitura que vai do versículo 12 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, de 12 até o 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 12 até o versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. A ordem de Paulo, nesse versículo 12, ela faz eco também a ordem de Paulo no versículo 5, quando ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo começa essa argumentação no versículo 1 do capítulo 3, quando ele diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso devemos buscar as coisas lá do alto, Se nós morremos para o pecado e fomos ressuscitados em Cristo, temos nova vida em Cristo, devemos buscar as coisas que vêm de Deus, as coisas que são lá do alto. E Paulo vai falar a respeito dessas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo: estamos mortos para este mundo. Nós não temos mais nenhum compromisso com este mundo. Nós temos um compromisso com Deus no meio deste mundo. É tão interessante e tão importante que o cristão entenda isso, Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cristianismo não é uma ideia ideológica, ele não é uma ideia proposta por um Marte, como se Jesus Cristo fosse um Marte, propagador de uma ideologia, de uma ideia. Não, o cristianismo é a morte para este mundo e a vida para Deus, tanto que Jesus define assim para Nicodemos, quando ele diz que é necessário nascer de novo. Nicodemos faz uma pergunta para Jesus, como se Jesus pudesse acrescentar algo à sua religião judaica, E Jesus diz: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Tudo que nós temos em nós é inútil para a vida eterna, mas é preciso que nasçamos em Cristo para que nós tenhamos essa vida eterna. E Paulo vai reforçar essa ideia aqui, escrevendo aos Colossenses. Ele diz que nós morremos com Cristo, morremos para o mundo e fomos ressuscitados em Cristo, e que agora em Cristo devemos buscar as coisas lá do alto. O nosso compromisso não é com esse mundo, não é com esse século, não é com esse tempo. Nós estamos comprometidos com Deus, mesmo que vivamos nesse tempo. A nossa vida no meio dessa geração é tão somente a vida de uma testemunha, de alguém que está comprometido com Deus e que viverá a qualquer custo para que Deus seja glorificado na vida dele. E dentro disso eu queria pensar com os irmãos. Por que Paulo diz, então, fazei, pois, morrer essa velha natureza? Paulo coloca essa responsabilidade em nós, dizendo: façam morrer essa velha natureza. Tirem essa velha natureza de vocês. Essa velha natureza ela tem características que são listadas aqui no versículo 5, 6, por Paulo. Ele fala que essa velha natureza ela traz em si prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas, a ira de Deus vem sobre a terra. Então, Paulo fala: façam morrer essas coisas em vocês, e nessas coisas vocês andaram em outro tempo. Agora, porém, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isso. Vocês andaram assim, vocês viveram assim, o velho homem vivia assim, agora, porém, deixa para trás isso. E Paulo vai usar aqui, no versículo 8, essa palavra despojai, tirem essa roupa. Tirem essa roupa. Por que é tão importante entender esse versículo 8? Porque ele vai nos ligar diretamente ao versículo 12. Paulo está dizendo: tire essa roupa, despojai-vos igualmente de tudo isso, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Tirem essa roupa, tirem esse velho modo de viver, tirem essa velha prática de vocês, essa velha prática de ira, de indignação, de maldade, de maledicência, de linguagem obscena. E vos revistam, no versículo 10, do novo homem, que se refaz. A palavra aqui de restauração, refaz. Que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Não podemos conhecer a Deus plenamente se o nosso caráter não for transformado por Deus. Por isso a grande primeira obra de Deus na nossa vida é em nós. A gente, quando crê em Jesus Cristo, a gente tem o desejo no nosso coração que o Evangelho alcance todas as pessoas ao nosso redor. Mas a primeira obra que Deus fará vai ser na nossa vida. Deus vai trabalhar no nosso caráter, Deus vai mexer no nosso ego, Deus vai mexer no nosso orgulho, na nossa soberba. E nesse novo homem, Paulo no versículo 11 diz, nesse não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre. Porém, o que há é Cristo em todos, em tudo. Cristo é tudo em todos. Nesse novo homem, não importa se você é judeu, circuncidado ou não. Não importa se você é um gentio, um bárbaro, um cita, se você é escravo ou livre. O que importa nesse novo homem é que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Essa palavra é interessante, irmãos. Essa palavra nos chama atenção. Esse novo homem que nasceu em Cristo, ele tem um novo proceder, ele tem um novo estilo de vida. Eu queria pensar com os irmãos hoje sobre isso, a partir do versículo 12. Há uma ordem de Paulo aqui, quando ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Lá no versículo 8, Paulo diz, agora, portanto, despojai-vos, tirem essa velha roupa, tirem essa velha roupagem, tirem esse velho proceder da vida de vocês, deixem para trás essas coisas, que por elas vem a ira de Deus sobre o mundo. E vos revistais agora como eleitos de Deus, como pessoas escolhidas por Deus, como pessoas separadas por Deus, se revistam, vistam-se. Eu quero pensar sobre isso, vestidos com as virtudes de Cristo. Revestidos dessas virtudes de Cristo, que é o que nós devemos viver. Ao olhar para nós, as pessoas precisam perceber em nós um proceder de vida, um estilo de vida que não é natural ao homem no pecado, mas que é fruto de alguém que ama a Deus. Quando olhavam para Paulo, poderiam não concordar com o estilo de vida dele, poderiam não concordar até com as palavras que ele dizia, mas não podiam negar que nas obras de Paulo era perceptível o quanto Paulo amava a Deus. Ao olhar para nós, as pessoas podem rejeitar o nosso amor a Deus, as pessoas podem rejeitar o fruto desse amor a Deus em nós, mas as pessoas não podem, ao olhar para nós, encontrar em nós um estilo de vida semelhante ao do incrédulo, semelhante ao do homem sem Deus, a velha natureza reinando. Então, quando Paulo nos dá esse conselho, ele nos deixa, na verdade, uma ordem. Quando Paulo nos fala dessa ordem, ele começa a descrever o que é esse revestir-se, né? No versículo 12, Paulo diz que nós devemos colocar essa roupagem. Essa roupagem tem características interessantes. Essa roupagem, ela traz em si ternura, um afeto misericordioso, um sentimento misericordioso. O cristão, ele recebe misericórdia de Deus e ele é desafiado por Deus a ser misericordioso com o mundo à sua volta. Essa misericórdia, meus irmãos, não é concordar com tudo que as pessoas fazem de errado. Não é você dar um carimbo, dar um aval para o pecado, mas é você entender que Jesus Cristo é poderoso para transformar aquele pecador num servo frutífero nas mãos dele. A misericórdia, o terno afeto de misericórdia, principalmente no que diz respeito ao convívio com outros cristãos, ao convívio com outras pessoas. A nossa maior crise na nossa sociedade, ela não é financeira, ela não é política, ela não é de saúde pública, embora esteja um rebuliço no mundo nesse sentido. A nossa maior crise tem sido de relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis com os outros só são possíveis quando existe um relacionamento saudável com Deus.
A velha roupagem, o velho proceder de ira, de indignação, de prostituição, de impureza, de paixões lascivas, de avareza, essa velha natureza, ela é perniciosa, ela é prejudicial, ela afeta, ela fere as pessoas que estão perto de nós. E ela interrompe completamente o nosso relacionamento com Deus. Ela não torna possível o nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, Pai. Jesus Cristo nos trouxe a liberdade de invocar o nome do Senhor. E agora nós precisamos nos apresentar diante de Deus, como Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável, com o nosso corpo em santidade. Esse é o culto racional, essa é a forma que Deus quer ser adorado na nossa vida. Santidade, obediência, deixar para trás o velho homem. Então Paulo fala que esse novo homem, ele vem cheio de afetos, de misericórdia, ele vem com ternura, ele vem com bondade, ele vem com humildade, ele vem com mansidão, ele vem com longanimidade. Paulo está fazendo aqui de novo uma citação, um direcionamento ao fruto do Espírito que Paulo descreve lá em Gálatas 5, 22 e 23. Paulo está falando uma outra linguagem do mesmo fruto: bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Mas Paulo ele insere uma outra palavra aqui, que não está lá em Gálatas 5, 22 e 23, mas que nos chama muita atenção no versículo 13, quando Paulo fala: suportai-vos uns aos outros, dá suporte uns aos outros, mas a palavra que eu quero destacar é perdoai-vos mutuamente. O termo perdoar não aparece lá na descrição do fruto do Espírito, das virtudes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus, ele vem baseado, estruturado, embasado no perdão de Deus em relação aos nossos pecados. E o nosso relacionamento uns com os outros, ele está embasado no perdão que nós estamos dispostos a dar em Cristo uns aos outros. Paulo fala então para que nós suportemos uns aos outros, demos força uns aos outros, tragamos os irmãos firmes em nossos ombros. A ideia de suportar aqui não é tolerância, nem de longe ela passa por essa ideia de tolerar ou de ser tolerante com o erro. Não é nesse sentido, eu tenho que suportar o irmão porque o irmão não vai mudar, não é nesse sentido. Mas é de dar suporte. O pecador cai, ele está ferido, ele precisa ser sustentado, ele precisa talvez ser levantado de novo, ele precisa ser conduzido até que ele consiga caminhar sozinho. Esse suporte, a ideia de colocar alguém sobre os ombros mesmo, de abraçar alguém e trazer consigo aqui e levar. Vou te carregar, meu irmão, até que você possa andar sozinho. E é interessante que Paulo coloca a ideia de perdoar-se mutuamente. Eu perdoo você, você me perdoa. Eu te dou perdão e eu recebo perdão de você. Perdoai-vos mutuamente. Um novo homem revestido de Deus, como eleito de Deus. Ele é santo, ele é amado por Deus. Ele vem carregado de afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele é alguém que está disposto a dar apoio, dar suporte, mas ele é alguém que está disposto a perdoar e a pedir perdão. Qual foi a última vez que você pediu perdão na tua vida? Quantas pessoas você consegue lembrar na tua mente que estão aborrecidas com você há um mês, há um ano, há anos talvez? E com quantas pessoas você está aborrecido? Qual a razão que nós temos para não nos perdoar mutuamente? Pastor, mas nunca me pediu perdão. Essa não é uma necessidade. A ordem deve ser cumprida, mesmo que não haja mudança naquele que ofendeu. Se nós condicionamos o perdão a qualquer situação, então ele não é um perdão que nós estamos dispostos a dar, como recebemos de Deus. Então Paulo continua descrevendo o que é esse revestir-se, como é essa roupa que o cristão deve usar. Essa roupa tem uma série de virtudes, que não é comum, que não é possível no homem sem Deus. Então Paulo fala que esse perdão que recebemos,
assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Caso alguém tenha motivo de queixa, caso alguém tenha motivo de intriga ou de disputa com outro, perdoai-vos, como o Senhor vos perdoou. Mas Paulo, no versículo 14, ele nos chama a atenção para uma outra coisa importante, né? Paulo fala de um elo, de um vínculo, né? A palavra que Paulo usa aqui é vínculo. Ele fala assim, o amor é o vínculo da perfeição. Essa roupa do crente, ela traz em si essa característica, ou essa virtude do amor, o amor que vem de Deus. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É interessante Paulo colocar esse amor vinculado a outros, né? Esse amor, o amor que vem de Deus, ele não é um tesourinho para nós guardar lá dentro do nosso coração e fechar. Vou guardar aqui meu tesourinho, vou fechar e ninguém vai mexer nele. Não é nesse sentido. O amor que vem de Deus, o amor que recebemos de Deus, ele é para ser exercido, ele é um vínculo com Deus, um vínculo de comunhão com Deus, mas ele é um vínculo de comunhão uns com os outros. E é este vínculo que Paulo fala que vai nos levar ao aperfeiçoamento do nosso caráter. Porque onde que eu vou exercer misericórdia? Onde que eu vou exercitar meus afetos de misericórdia? Onde que eu vou exercitar a bondade? Onde que eu vou precisar de humildade? Onde que eu vou precisar de mansidão, de longanimidade? Onde que eu vou precisar de dar suporte, de ser suportado algumas vezes? Onde que eu vou precisar perdoar e ser perdoado? É nesse vínculo de amor. Paulo, talvez nós pudéssemos fazer uma relação aqui da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando ele diz, e passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Paulo está dizendo de novo que essas virtudes, elas são possíveis quando há um vínculo de amor nelas. Fazer por fazer. Ah, vou ser misericordioso com aquele irmão e não vou ser com esse. Não é verdade. Ah, eu vou perdoar aquele e não vou perdoar esse. Isso não é perdão. Ah, aquele irmão, eu quero ajudá-lo até ele ficar de pé, mas esse aqui eu não consigo conviver com ele. Isso não é mutualidade. Isso não é agradável a Deus. Acima de tudo, porém, acima de qualquer coisa, um caminho sobremodo excelente. Passo a vos mostrar algo que realmente é importante, é o que Paulo está falando para os Coríntios. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A ordem de Deus é que nós nos amemos uns aos outros como somos amados por Deus. Como o Senhor nos amou, devemos amar uns aos outros. Aí no versículo 15, Paulo nos traz uma outra característica do fruto do Espírito, né? E aqui, de acordo com Gálatas 5, 22 e 23 também, Paulo vai falar da paz de Cristo, né? Ora, o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Paulo vai falar da paz de Cristo, mas ele vai falar de uma paz aqui, interessante a forma como Paulo coloca. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É interessante essa questão, porque, irmãos, inevitavelmente, quando nós formos conviver uns com os outros, a velha natureza, o velho homem em nós, gerará dificuldades para esse relacionamento acontecer. E a forma como nós vamos tratar essas dificuldades vai fluir de nós um bom testemunho a respeito do Evangelho ou vai fluir de nós uma pedra de tropeço para que outros fracos venham e tropecem e não se aproximem de Deus. Quando Paulo fala que a paz de Cristo seja o vosso árbitro, Paulo está colocando para nós uma ordem de que nós, ao tratarmos os nossos conflitos, nós tratemos ele na base da forma como fomos tratados por Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nascemos na ira, nascemos debaixo da ira de Deus, nascemos em pecado, por natureza somos filhos do pecado, por natureza a Bíblia fala até que somos filhos do diabo, e Deus nos deu graça, Deus nos deu misericórdia, Deus nos perdoou. Se temos paz com Deus hoje, não foi a pouco custo. A paz que nós temos com Deus hoje custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O justo pelo injusto, o sangue do inocente pelo pecador. A paz que
Paulo estabelece aqui no versículo 15, a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, é essa paz. Como que eu posso rejeitar aquele por quem Cristo morreu? Como que eu posso fechar o meu coração para o meu irmão por quem Cristo deu o seu sangue? Como que eu posso desprezar e tratar como um incrédulo aquele por quem Jesus foi à cruz? Se eu não puder ter paz com aquele por quem Cristo morreu, eu também logo não tenho paz com Deus. Por isso que Paulo fala, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, seja a paz de Cristo que julgue os vossos conflitos, seja a paz de Cristo que julgue os vossos relacionamentos, seja a paz de Cristo aquela que estabelece regras, normas. Esse é o papel de um árbitro. Estabelecer convívio pacífico. Seja a paz de Cristo esse árbitro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. A paz de Cristo deve dar a palavra final nos nossos conflitos. É impossível, é inaceitável que um irmão proponha a sua vida em desfavor do outro. Que um pai proponha a sua vida em desfavor do filho. Que o filho proponha a sua vida em desfavor do pai. Sendo eles homens e mulheres tementes a Deus. Se temos a paz de Cristo no nosso coração, nós já entendemos de uma vez por todas que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestes. Então, Paulo, no versículo 15, ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, nela, vocês foram chamados em um só corpo. Deus me salvou e Deus te salvou, para que nós estejamos na eternidade, ambos na presença de Deus. Essa paz que temos em Cristo deve redundar num relacionamento saudável, frutífero, que produza glória e louvor ao nome de Deus, enquanto caminhamos e aguardamos a vinda do Senhor. Esse é um tempo de nós cuidarmos uns dos outros, quer seja em oração, quer seja em zelo pelos nossos irmãos, compartilhando as angústias, fardos, lutas, mas acima de tudo, esse é um tempo de nós valorizarmos o corpo de Cristo, que somos nós como igreja. Na paz de Cristo nós fomos chamados em um só corpo. E Paulo conclui o versículo 15 dizendo, e sede agradecidos, e sejam gratos. Demonstrem gratidão, demonstrem agradecimento a Deus em todas as coisas. Versículo 16, Paulo de novo, ele vai usar a palavra agora de uma forma diferente, ele diz habite, more, né? Viva ricamente em vós a palavra de Cristo, habite. É interessante essa expressão de Paulo, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo diz habite, né? Traga para morar dentro do teu coração a palavra de Deus. Traga para morar ricamente, né? Abundantemente. Que o nosso coração seja cheio da palavra. Que a nossa mente seja cheia da palavra. Que o nosso pensamento, as nossas decisões, as nossas ideias, elas sejam ricas da palavra de Deus. A palavra que pode nos tornar sábios, a palavra que pode nos tornar firmes, sensatos, para entendermos a vontade de Deus. E é nessa palavra que nós devemos ensinar e aconselhar uns aos outros. Ao corrigir alguém, nós temos que dizer, meu irmão, o que você está fazendo está em desacordo com a palavra de Deus nesse sentido. Não prossiga assim para que você não venha estar debaixo do desfavor de Deus. Ao ensinarmos os nossos filhos, nós devemos dizer, meu filho, não faça isso porque isso não é agradável ao Senhor. Ao corrigir o mundo que está ao nosso redor, ao confrontar as ideologias, os projetos humanos que estão ao nosso redor, nós devemos dizer, há um Deus, e esse Deus rege o universo, pela sua palavra e pela sua mão poderosa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. E aí Paulo fala do nosso convívio de adoração. Ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvem a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Essa vida comunitária que para nós tem sido privada nesse tempo, ela é muito importante para o nosso crescimento e amadurecimento nas coisas do Senhor. É lógico que podemos continuar e devemos continuar servindo a Deus aí no convívio do nosso lar, sim, sem dúvida nenhuma. Mas essa exortação, esse aconselhamento, esse momento de louvar a Deus, de adorar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos, com gratidão em nosso coração, eles são essenciais, são vitais para a nossa fé, para a nossa frutificação nas coisas de Deus. Habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Enche o teu coração da palavra de Deus. Estabeleça os teus pensamentos, as tuas ideias na palavra de Deus. O mundo tem suas filosofias, as suas ideologias, suas psicologias, suas pedagogias, nem todas de acordo com as Escrituras. Devemos olhar as coisas do mundo, reter o que é bom e abster-se de toda forma de mal. Mas quem vai nos dar sabedoria para discernir entre uma coisa e outra? A palavra de Deus habitando ricamente em nosso coração. E Paulo conclui esse texto dizendo que tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizermos, qualquer coisa que façamos, seja em palavras, seja em ação, façamos em nome de Jesus, dando por ele sempre graças a Deus e Pai. Todas as nossas ações devem ser feitas de uma forma agradecida diante de Deus, dando sempre graças a Deus por causa de Jesus. Tudo que fizermos, seja feito em nome de Jesus e seja apresentado diante de Deus em ações de graça. Nós somos chamados, irmãos, a tomar decisões na nossa vida. Eu queria pensar sobre algumas delas para nós hoje, Primeiro, queria desafiar você a pedir a Deus que te dê disposição para mudar aquilo que não agrada a Deus na tua vida. Que Deus nos dê discernimento, Senhor, o que não é agradável em mim, diante do Senhor. Me dê sabedoria, me dê sensatez para que eu possa mudar. Um outro desafio é que nós oremos para que o Espírito Santo frutifique em nós. Que as pessoas vejam, que a nossa vida em Cristo seja visível ao mundo. Que o nosso testemunho glorifique a Deus. Não há testemunho para engrandecer o homem. Nós não somos nada, nunca fomos nada. Se nós hoje estamos de pé, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Deus, porque de nós mesmos nós não estaríamos, Ore também para que Deus te dê necessidade das Escrituras, Para que a palavra de Deus habite ricamente no teu coração, você precisa ter fome dela, desejo por ela, E por último, ore ainda que Deus te ensina a ter um coração agradecido. 2 vezes aparece aqui nesse texto, a palavra gratidão. 2 vezes gratidão e 2 vezes graças a Deus e Pai. Esses versículos que nós lemos, eles trazem essa ideia de agradecer a Deus 4 vezes. A vida do crente é uma vida de gratidão. Mesmo no meio dessa confusão que a gente está. É incompreensível para nós, mas não é para Deus. Está além dos nossos limites, mas não está além do limite de Deus. Nem a projeção política que está tomando isso, nem de fato aquilo que é sério, aquilo que na verdade, deve ser cuidado com cautela, que é a questão da enfermidade. Nada disso está fora do controle de Deus. Tenhamos um coração agradecido, Nós vivemos um dia de cada vez, irmãos, E todos eles debaixo da misericórdia, da graça de Deus. Se perguntarmos uns aos outros, é claro que nós temos o desejo de viver muitos anos, de ver os nossos filhos, netos,
de ver paz sobre o nosso país. Esse é o desejo do nosso coração. Né? Possivelmente seja um desejo comum a todos nós. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu um dia de paz, de alegria, de oportunidade de louvarmos ao Senhor. Que nosso coração seja agradecido ao Senhor. E amanhã, se o Senhor nos der o dia de amanhã, Deus trará com ele os seus cuidados, né? Basta o dia o seu próprio mal. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que esse velho homem, essa roupagem do velho homem desapareça da nossa vida, né? E que o novo homem floresça e frutifique em nós. E que as pessoas glorifiquem a Deus por causa da nossa vida. Que as pessoas que convivem com você possam ver na tua vida resplandecer a graça e a glória de Deus, né? Que as pessoas que convivem conosco vejam a mão do Senhor, o poder do Senhor sobre a nossa vida e glorifiquem a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Louvamos o teu nome, ó Deus, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom. E nós desfrutamos dessa bondade a cada dia da nossa vida, Senhor. Ó Deus, há muitas vezes, ó Pai, que o nosso coração se enche de medo, de temor, Deus, e que nós nos vemos, ó Deus, inseguros, ó Pai, em relação às coisas ao nosso redor. Ó Deus, toma a nossa nação nas tuas mãos, Deus. Toma a vida dos homens que dirigem esse país, Deus, que tem autoridade vinda do Senhor, Deus. Que eles, ó Pai, sejam iluminados pelo teu Espírito, ó Deus, e saibam tomar decisões, ó Pai, que tragam paz sobre a vida do povo, Senhor. Ó Deus, se é do teu agrado, Deus, que nós sejamos disciplinados, ó Deus, e tratados no nosso caráter e no meio de tudo isso, Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos santifique, que o Senhor purifique a tua igreja no meio de tudo isso, Senhor. Que saiamos, ó Pai, desse tempo, Deus, fortalecidos, revigorados, ó Pai, para frutificar, Deus, no meio de uma nação que precisa de homens e mulheres comprometidos com o Senhor, Deus. Ó Deus, retira de nós a velha roupagem do velho homem, Deus, cheia, ó Pai, de impurezas, cheia de idolatrias, cheia de maldades, Deus, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nos revista, sim, ó Pai, do novo homem, Senhor. Homem criado à imagem e semelhança do Senhor, Deus. Ó Pai, que o fruto do Espírito em suas virtudes, ó Pai, frutifiquem em nós, Deus, abundantemente, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Louvamos-te, ó Deus, te bendizemos, ó Pai. Rogamos ao Senhor uma boa noite de descanso, Senhor, e um bom restante de semana, Senhor Deus, certos de que o Senhor tem conduzido a nossa vida dentro da tua vontade. Continue, Deus, a nos preservar de todo mal. Livre-nos, ó Pai, de todo perigo. Seja conosco, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, né? Cada um dos irmãos, cada um dos amigos que estão aí, né, acompanhando esse tempo que nós temos feito os nossos estudos aqui pela internet. Nosso desejo sempre é que a palavra de Deus frutifique no coração de cada um e que o Senhor seja glorificado na vida de todos nós, né? Que a igreja de Cristo cresça, que a igreja de Cristo frutifique na nossa nação e que, pela misericórdia de Deus, né, nós tenhamos dias de paz, dias de alegria, dias de renovo, né? Que o Senhor, quando dentro do propósito de Deus tudo isso passar, né? Toda essa angústia com a pandemia, toda essa angústia com as convulsões políticas do nosso país, quando tudo isso passar, que nós sejamos uma igreja renovada, uma igreja fortalecida, uma igreja revigorada, né, no Senhor. Que nós possamos dar um bom testemunho nesse tempo, irmãos. Que a nossa fé e o nosso amor, a nossa esperança esteja em Deus, né? Não nos desesperemos, mas esperemos no Senhor, porque o Senhor, a seu tempo, trará o seu cuidado. Que Deus nos abençoe. Um bom restante de semana, em nome de Jesus.